Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Vamos ler do versículo 8 em diante. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém, agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibere agora e vê a resposta que hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria, o povo falou ao Senhor e disse: eis que sou que pequei, e eu que unicamente procedi. Porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Araúna inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para holocaustos, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém? Diga: eu não darei ao meu Deus nada que não me custe nada. Podeis tomar assento. Essa é uma passagem muito interessante, porque diz que a ira do Senhor se tornou acender contra Israel.
Muitas vezes quando nós lemos essa passagem, nós pensamos assim: por que Deus, ele se volta contra Israel, se volta contra Davi? Será que porque Davi simplesmente contou os seus soldados? Só porque ele foi lá e viu quantos soldados tinha? Se nós não olharmos a história antes do acontecimento, nós achamos que Deus veio contra Israel, veio contra Davi por nada, por pouca coisa. Mas a verdade é que Israel, ele já vinha se afastando de Deus. O rei que antecedeu Davi era o rei Saul, e foi um rei que se afastou muito de Deus. Então o povo de Israel, ele tinha se esquecido de adorar a Deus. Ele vinha fazendo as coisas, adoração a Deus, a obra a Deus, de qualquer maneira. Entregava o seu culto de qualquer maneira. E Deus já não vinha se agradando mais com aquilo. E mesmo Davi, ele sobe ao trono, e o seu coração infla, seu coração se enche de vaidade. E não havia naquele tempo nenhuma ameaça para Davi contar aos homens. Mas ele chama um dos seus comandantes e diz: vamos contar o nosso exército. Vamos ver quantos homens de guerra nós temos. Vamos ver se nós ainda somos poderosos, se nós temos um grande exército. E não é que era pecado contar os homens. Muitas passagens, antes desta passagem, houve a contagem do exército. Moisés contou, e outros contaram, mesmo Davi contou seus valentes. Não era porque ele tinha contado o exército, mas era por causa do seu coração, a vaidade. Diga: Deus conhece o meu coração. Às vezes nós pensamos que nós podemos enganar Deus. Nós não podemos enganar Deus. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Porque Ele conhece os nossos sentimentos. Então muitas vezes a gente vem à igreja e fala assim: eu estou louvando a Deus. Mas estamos louvando da boca para fora. E não adianta fazer isso, porque Deus conhece o nosso coração. Então Davi, ele chega um momento que ele fica muito vaidoso. Ele estava ali desocupado, sem guerras. E ele chama um dos seus homens de comando e diz: vamos contar o exército. E aquele comandante tenta mudar a ideia de Davi. Rei, não faça isso. Você sabe que se Deus quiser, Ele pode te dar 100 vezes mais. Você nunca contou. Você nunca precisou olhar para o seu braço, quanto você era forte, o que você tinha, o que você possuía. Deus sempre deu vitória. Mas diz que a palavra do rei prevaleceu. Davi não ouviu ninguém. Davi não escutava ninguém. Quando nós estamos com o nosso orgulho inflado, nós não escutamos ninguém. Nós não escutamos o bom conselho, não escutamos nada. Nós só achamos aquilo que está dentro do nosso coração. Eu penso assim, tem que ser desse jeito. E Davi, ele faz exatamente isso. Ele não escuta ninguém. E não foi um trabalho de um dia para o outro. Quando o exército estava preparado, bastava o comandante tocar a buzina, todo mundo se ajuntava para a guerra. Mas esse trabalho demorou 9 meses e 20 dias. Por que demorou 9 meses e 20 dias? Porque o exército, ele não estava preparado para a guerra. Então muitos homens voltaram para suas casas, foram cuidar da lavoura, foram cuidar da sua família, e não estavam mais ali à disposição de Davi para a guerra, porque não havia guerra. Então os comandantes saíram por todo quanto foi lugar de Israel, chamando para que as pessoas se apresentassem. Depois de 9 meses e 20 dias, eles trazem a soma para Davi. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado.
Aí ele diz: tem tantos homens com espada na mão, tem tantos homens dispostos à guerra. E no versículo 10 diz assim: e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido loucamente. Quantas vezes você já cometeu um erro, e depois de cometer aquele erro você se arrepende? Dói no coração, porque você sabe que aquilo que você cometeu era errado. Algumas pessoas pensam que ao cometer um pecado e pedir perdão a Deus, vai se livrar das consequências do pecado. Não. Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado nós pagamos. Nós pagamos um alto preço. E é por isso que muitas pessoas brincam com o pecado, porque pensam que pedindo perdão a Deus, não sofrerão as consequências. Ah, Deus é bom. Ah, Deus é misericordioso. Deus perdoa. Quantas pessoas estão vivendo desta maneira dentro de igrejas? Ah, Deus é bom. Ah, é só pedir perdão para Deus, Deus é bom. Mas as consequências do pecado, Deus não tira. Nós temos que pagar as consequências. Muitas vezes nós pecamos e achamos que porque pedimos perdão a Deus, nós não vamos pagar consequências. Pagamos as consequências do nosso erro, do nosso pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que o seu pensamento era um pensamento igual ao de Deus. Ele pensava praticamente como Deus. Deus se agradava dos seus pensamentos. Mas foi um homem que também cometeu muitos pecados. Como você e como eu, estamos sujeitos a pecado. Davi não era um homem que não estava sujeito a pecado. E ele vai falar com Deus, e Deus manda um profeta falar com Davi. E vem um profeta falar com Davi e diz: Davi, escolhe 3 coisas. Uma dessas 3 coisas é que vai te corrigir. Vê o que você quer. Você quer 7 anos de fome em Israel? Na tua terra? Você quer que os teus inimigos te persigam por 3 meses? Só quem já foi perseguido sabe que não é fácil ser perseguido. Só quem já recebeu ameaças de morte sabe que não é fácil você receber uma ameaça. E a outra era 3 dias de praga. Essa parecia mais fácil, né? 3 dias de praga. 3 dias passa rápido, né? 3 meses demora bastante. 7 anos é uma infinidade. Agora 3 dias de praga parece que é rapidinho. E Davi, ele escolhe não a mais fácil, mas ele escolhe a melhor. Ele diz: eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque o Deus vivo é um Deus misericordioso. Ele age com misericórdia. E assim então Davi escolheu 3 dias de praga. Então enviou o Senhor a peste a Israel. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Imagina você estando no teu palácio, você era o rei Davi. Você estava lá dentro do teu palácio. 70.000 homens mortos. Cheiro de morte. Cheiro de cadáver. Por todo lado. E Davi está, dentro do coração dele, ele diz assim: essa mortandade vai chegar aqui. Mas Davi não era um homem medroso. Ele não era um homem que pensava só nele. Por isso Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração.
Porque todas as vezes que Davi pecou, em nenhum momento que Davi pecou, ele jogou a culpa nos outros. Jogou a culpa nos outros. Tem muitas famílias, muitas pessoas vivendo a praga, o mal, mas ele sempre está procurando quem foi o culpado. Quem é o culpado? E sempre que você procurar um culpado pela sua desgraça, pelo mal que veio sobre a sua vida, você vai encontrar. E se você achar que um é pouco, o diabo te mostra 10. Mas Davi não agia assim. Davi chegou diante de Deus e disse: Deus, o povo é inocente. Quem pecou fui eu. Eu pequei. Fui eu que agi loucamente contra o Senhor. Por isso, tira a minha vida, destrói a minha casa, destrói a minha família, mas não destrói o povo. E Deus ouviu aquela oração. Sabe quando a gente fica numa oração de murmuração, de lamentação, acusando os outros? A Bíblia diz que acusador é o diabo. E geralmente ele fica assim: eu estou do jeito que eu estou por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do beltrano. Mas quando eu reconheço que eu sou pecador, que tudo o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, é por causa do meu pecado, aí Deus para te ouvir. Aí Deus para te ouvir. Enquanto você está acusando, Deus não para te ouvir. Porque a Bíblia diz que o acusador é o inimigo. Mas quando nós puxamos para nós a nossa responsabilidade, eu agi loucamente, eu pequei. E Davi faz isso e diz: Deus, para com a mortandade, tira a minha vida, tira a vida da minha família. E Deus chama o anjo e diz para o anjo da morte que ali estava: para que eu vou conversar com Davi. E Deus dá uma ordem para Davi, para que ele suba a eira de Araúna. Quantos sabem o que é uma eira? Quantos sabem o que é uma eira? Deus manda Davi subir a uma eira. Quantos sabem o que é uma eira? Ninguém. Uma eira é um lugar plano em cima do monte, do morro. Todo agricultor, quando colhe o trigo, ele leva o trigo e põe para secar na eira. O trigo todo mundo sabe o que é, né? O pão vem do trigo, é alimento. Então coloca o trigo em cima da eira. E ali no centro da eira se coloca uma estaca e amarra um boi. E esse boi, ele fica rodando em círculo em cima do trigo. Ele vai pisoteando todo o trigo que acabou de ser colhido. Quando você corta o trigo, ele vem com caule, vem com um cacho de trigo e vem com muita palha em volta. É dessa maneira que se colhe o trigo. Se corta o caule e coloca lá. Aí o boi vai pisoteando e vai passando em cima várias vezes. Em cima do grão, em cima do caule, em cima da palha. Aí o agricultor vem com aquele garfo e pega e joga para o alto. E como é um lugar alto e bate muito vento, toda a palha vai embora e o trigo vai caindo. Isso vai repetindo várias vezes. Joga para o alto, toda a sujeira vai voando e o grão vai ficando. Chega até o final de só ficar o grão do trigo. Junto com o trigo, nasce joio. O joio é uma planta que parece trigo, só que não dá fruto. É só palha. Mas não pode arrancar o joio antes da colheita. Porque se arrancar o joio, arranca o trigo junto.
Então tem que deixar vir a colheita, juntar tudo, colocar sobre a eira, colocar o boi para pisar em cima, vários bois pisando em cima. Aí o agricultor joga para o alto, o vento separa toda a palha e só cai o grão. Por que Deus manda Davi subir a esse lugar? Diga, na eira. É o lugar de morte, mas é lugar de nascimento. O trigo, ele morre para se tornar em pão. Ele é pisoteado. E ali ele é separado da casca e da palha. Ali é um princípio de retidão. Na eira tem um princípio de retidão. Só o que serve fica. Vocês se lembram de 2 semanas passadas que eu preguei sobre o que não serve jogar fora? Quantos se lembram disso? Muita coisa dentro do nosso coração não serve. Precisa ser jogado fora. Então Deus leva Davi exatamente para subir a eira. Terceiro ponto, é lugar de transição, é lugar de mudança. O trigo deixa de ser uma planta, deixa de ser um monte de palha e vai se tornar grão para se fazer o pão. É o lugar onde vai ter uma transição. A nossa vida espiritual, ela é do mesmo jeito. Apesar de nós termos muita coisa boa dentro de nós. Qualquer homem, qualquer mulher, tem muitas coisas boas dentro do seu coração. Porque foi Deus que criou o homem e a mulher. Foi Deus que criou o homem e a mulher. Nós só nos tornamos pessoas má quando nos afastamos de Deus. Quando não permitimos Deus trabalhar o nosso coração. Quando não permitimos Deus agir na nossa vida. Então quando Deus fala que Davi para ele subir lá, e subir a eira, então nós temos que entender o que é uma eira, e por que Deus queria que ele subisse na eira. Qual é o significado de uma eira? Eira é o lugar da separação. Diga eira. É o lugar de separação. O agricultor, ele vai jogar para o vento, e o que não serve vai embora, e o que é bom fica. A Bíblia diz que Deus é o agricultor. Quantos já ouviram isso? Deus se posiciona como um agricultor. O que tem na nossa vida que não serve? Por exemplo, por que Davi pecou? Davi pecou porque o seu coração se inflou de vaidade. Se inflou de vaidade. Pastor Marcos, no começo do culto, ele orou para quebrar, para curar as doenças da nossa infância. É verdade. Traumas na nossa infância, desprezo, maus tratos, tantas coisas que as pessoas sofrem na sua infância e vão carregando isso. Alguns carregam até o final da sua vida. Alguns carregam mágoas contra o seu pai, contra a sua mãe, contra professores, contra tanta gente. Nunca subiu a eira de Deus. Nunca se permitiu ser pisoteado por Deus. Nunca se permitiu ser lançado ao vento de Deus para ser limpo. Vocês sabiam que se comer a palha do trigo, você pode morrer? Olha como é interessante, né? O trigo, ele é o melhor alimento do mundo, é o pão. Mas se você comer a palha do trigo, você pode ter um mal, sofrer um mal. Você vê como tudo, nem tudo
é bom para comer? Assim somos nós. Nós temos Deus dentro de nós. Quantos têm Deus dentro? Quantos têm o Espírito de Deus dentro? Então nós não podemos deixar a palha tomar conta de nós. Nós devemos ter uma separação daquilo que é de Deus e daquilo que não provém de Deus. A palha significa o quê? Mágoa, ressentimento, ódio, rancor, inveja, tristeza, angústia. Então nós somos colhidos e temos que subir a eira de Deus, e ali vamos ser pisoteados por Deus, vamos ser trabalhados por Deus. Deus vai te jogar ao vento, mas para que haja uma purificação. Às vezes nós não queremos ser trabalhados por Deus. Às vezes nós não queremos que Deus trabalhe a nossa vida. Nós não queremos largar as palhas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: toda obra será testada no fogo. Toda obra será testada no fogo. E só a obra de ouro, que simboliza nobreza, é que suporta o fogo. A palha não suporta fogo. Então muitas coisas que a gente faz dentro da igreja, às vezes fala assim: eu prego, eu canto. Mas para quem você está fazendo isso? Eu estou adorando a Deus. Não, você pode enganar você mesmo, pode enganar a igreja, mas a Deus a gente não engana, porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes dentro do nosso coração nós estamos assim: não, eu vou ser o melhor cara, faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia diz sobre algumas pessoas que trabalham muito, diz assim: naquele dia chegarão e falarão assim: em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas coisas. E Jesus vai falar: eu não te conheço. Porque eram obras de palha, não eram obras do reino de Deus, eram obras de vaidade. Se eu ponho a mão na cabeça de alguém, tiver capeta, sai. Se eu fizer isso, sai. Deus não está procurando isso. Deus está procurando um coração contrito e arrependido. Diga: Deus está procurando um coração contrito e arrependido. Então Davi sobe, e ele está disposto agora a levar um sacrifício a Deus. Então ele sabe que ele tem que subir naquele lugar, na eira de Araúna, e ali construir um altar. E quando ele vai chegando, o dono da terra já vê que é o rei, e pergunta para ele: o que veio fazer aqui, rei? Ele diz: eu vim aqui comprar a tua terra, porque Deus me deu uma palavra que eu devo levantar um altar aqui nessa terra. O profeta me procurou e disse que eu tenho que levantar um altar aqui. Aí o dono da terra, sabendo que ele era o rei, disse: não, está aqui o boi, está aqui a madeira, está aqui o trilho, tudo aqui. Não precisa gastar nada para você fazer. Eu te dou tudo. Eu te dou. E ele diz: de maneira nenhuma, coloque o preço, porque eu vou comprar. Sabe o que Araúna estava oferecendo a Davi? O que nós temos hoje: um evangelho de ocasião. Um evangelho de ocasião. Você vai na igreja, ora por mim lá. Alguns dizem assim: olha, se você não tiver fé, eu tenho fé, e eu vou orar e você vai receber. Mas a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Diga: então eu tenho que ter minha fé. Eu não posso aceitar que os outros vão ter fé por mim. Entenderam?
Às vezes nós achamos que os outros devem ter fé por nós. Mas nós devemos lutar contra a falta de fé que está no nosso coração. Nós não podemos aceitar um evangelho de ocasião. Ora por mim lá. Prepara tudo lá, depois eu chego lá. Araúna queria fazer isso com o rei Davi. Rei, deixa que eu vou preparar tudo aqui. Depois você vem aqui e entrega um sacrifício ao teu Deus. Araúna nem conhecia o Deus de Davi. Nem conhecia direito. Diga, a primeira coisa, preciso conhecer Deus. Preciso ter um encontro com Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não chega em Deus acusando os outros. Porque Deus te conhece. Deus me conhece. Se eu chegar acusando os outros, Deus não vai parar nem para me ouvir. Mas quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, tudo que eu estou sofrendo, tudo que eu estou passando, é porque eu sou pecador. E eu quero uma mudança de vida. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero uma mudança. Aí você vai deixar Deus trabalhar e tirar tudo aquilo que é palha. O que é palha? Mágoa, ressentimento. Quem sabe o que é ressentimento? Ressentimento é sentir de novo. Alguém te magoou há 10 anos atrás. Aí você traz aquele sentimento de novo. Isso chama-se ressentimento. Aí você sofre 2 vezes. Você já sofreu há 10 anos atrás e sofre de novo. Tudo isso é palha. Diga, Deus, tira a palha da minha vida. Tira aquilo que não serve. Limpa a minha vida. Limpa o meu coração. Veja que a praga entrou no reino de Davi por causa de uma vaidade. Deus era com ele. Deus tinha dado um leão na mão dele. Deus tinha dado um urso na mão dele. Deus tinha dado um gigante na mão dele. Vocês derrubaram o gigante essas semanas aqui, não foi? Davi falou, eu derrubei o gigante? Não. Davi falou, em nome do Senhor dos Exércitos. Você não está guerreando contra Israel e nem contra mim. Você está guerreando contra o Senhor dos Exércitos. Davi em nenhum momento olhou para a sua força. Uma que ele era um menino e iria lutar com um gigante. Quando você percebe isso, que você não tem condições de vencer o inferno, que você não tem condições de vencer os espíritos malignos sem Deus, você não vai confiar em você mesmo. A hora que eu quiser eu largo. A hora que eu quiser eu paro. Não, eu só vou. Mas a hora que eu quiser eu paro. Para nada. Não para. Porque aí você está confiando em você. A hora que eu quiser eu paro. A hora que eu quiser eu não faço mais. Não. Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. Muitas pessoas são atacadas por pragas, exatamente pela sua vaidade. A hora que eu quiser eu volto, a hora que eu quiser eu faço, a hora que eu quiser eu largo. Você está lutando contra espíritos, principados e potestades. São coisas que você nem vê, mas elas estão guerreando contra você. Você só pode vencer em unidade com Deus. E Davi, ele diz, porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei,
porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu sacrifícios e ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Quantos querem isso? Quantos querem oferecer a Deus um sacrifício de valor? Para de oferecer a Deus aquilo que não te custa nada. Quando der tempo eu faço. Quando der eu vou. Quando eu sentir vontade eu vou. Não. Deus não se agrada disso. Você está entregando o teu pior. Pastor Marcos ainda falou sobre dízimos e ofertas. Deus não precisa do teu dinheiro, nem do meu. Deus não precisa. Engano quando alguém dá 1.000 que Deus te dá 10.000. Deus não é negociatas. Isso é mentira. Deus é um Deus abençoador. Ninguém supera Deus. Diga, ninguém supera Deus. Ainda que você desse a sua vida, ainda que você desse tudo que você tem, você não supera Deus. Você não supera Deus. Então Deus não quer nada. Deus quer tudo. A primeira palavra que Deus dá é: filho meu, dai-me o seu coração. Deus quer ser o dono do seu pensamento. Deus quer ser o dono da sua casa, da sua família. Deus quer ser o dono dos seus negócios. Deus quer ser o dono do seu salário. Amém? Deus não pede nada. Deus pede tudo. Quantos querem uma aliança com Deus? Ninguém pode fazer uma aliança com Deus sem entregar tudo. Uma aliança é a entrega de tudo que você tem, mas vai receber tudo que é de Deus. Quem vai sair bem nessa aliança? Deus ou você? Não, os dois, porque Deus não está preocupado se você tem muito ou tem pouco. Deus quer ter uma aliança com você. Deus não quer saber se você tem 10 carros ou se você não tem carro nenhum. Deus não quer saber. Deus quer ter uma aliança com você. Davi, ele não aceita um evangelho de ocasião. Esse evangelho que se prega é um evangelho de ocasião. O que vai me dar? Não vai dar nada. Faça uma aliança com Deus. Deus não quer negócio. Deus não aceita barganhas. Há algumas igrejas dizendo assim: não, dízimo não é 10%, é 3%. Isso é barganha. Aí eu vou ser dizimista só com 3%. Se você não quer ser dizimista, é um direito seu, não seja. Mas não barganhe com Deus. Eu vou fingir que eu sou. Eu vou fingir que eu dou. Não faça isso. Não faça isso. Tem pessoas que fingem que dão oferta, colocam um envelope vazio. Se não tem, a Bíblia diz assim: Deus dá semente ao semeador. Então a tua oração tem que ser essa: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá semente ao semeador. Eu sou um semeador, eu quero semear, me dá sementes. Aí Deus vai te dar. Mas não engana e não se engana. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Tem pessoas que chegam e ela joga vento. Quem joga vento, colhe o quê? Tempestade. Se não tem, fale com Deus. Deus é o dono da prata e do ouro. Isso é palha, né? Fingir, mentir, tudo isso é palha. E as obras da palha se queimam. Só para você entender que lugar é esse que Deus mandou ele subir.
Quando Deus pede um filho a Abraão, Monte Moriá é esse mesmo lugar. E Deus fala para Abraão: Abraão, me entrega o teu único filho. Quantos filhos tinha Abraão? Quantos filhos tinha Abraão? 2? E por que Deus fala um único só? Porque um era obra da carne. Obra da carne Deus não vê. Se você vem a esse lugar, se você está servindo a Deus com a tua carne simplesmente, Deus não te vê. Era obra da palha, era palha. E tudo que é palha desaparece. Ou Deus era esquecido. Deus já estava muito velhinho e não lembrou que Abraão tinha um outro filho antes. A Bíblia nos dá a resposta. Diz que era filho da carne. Isaac era espiritual. Deus não está procurando coisas materiais. Deus está procurando em você o Espírito de Deus. Amém? Diga, eu tenho o Espírito de Deus. E eu sirvo o meu Deus em espírito e em verdade. Então esse lugar onde Deus manda Davi subir era o Monte Moriá. E nesse mesmo lugar, quando Abraão ia tirar a vida do seu filho, vem um anjo e diz: não precisa. Por 2 vezes, Deus impede a morte. Nesse mesmo lugar, onde Davi compra esta área, e ali faz um sacrifício para Deus, depois de alguns anos, o seu filho Salomão levanta um templo e Deus se agrada do templo. E enriqueceu a vida do seu filho. Seu filho foi o maior rei que já existiu sobre a face da terra. 3.000 anos depois, ainda se fala do rei Salomão. Quantos vão superar a Deus? Você acha que vai superar a Deus? Diga nesta noite, Senhor, tira toda a palha da minha vida, toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento. Eu sei que isso é palha, não serve para nada. O ódio, o rancor, tudo isso tem dominado o meu coração. Mas eu quero que nesta noite o Senhor tire tudo isso. Davi era um homem que a sua fé tinha uma razão forte. A sua fé tem uma razão forte. A tua fé, ela tem razão? Então, se a tua fé tem razão, você não terá medo de nada. Porque Deus, Ele vai te limpar e vai fazer você vencedor. Você crê nessa palavra? Então fala: me limpa, Senhor. Tira todo o mal. Tira toda a palha. Tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Aí quando tua fé tem razão, ou quando você tem razão na sua fé, você não tem medo de chegar em Deus e falar: eu sou pecador. Só eu pequei. Aí você vai tirar a culpa dos outros. E você vai deixar o passado para trás. Quantos estão dispostos a deixar o passado para trás? Porque a Bíblia diz assim: da maneira que você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Quantos não querem ser perdoados? Todo mundo quer ser perdoado? Quantos querem ser perdoados? Diga então: eu preciso perdoar. Eu preciso tirar do meu coração
o ressentimento, a mágoa, a dor da rejeição, porque eu vou sacrificar a Deus, e Ele vai me aceitar, vai me limpar, cessar toda a praga, e vai me dar uma vida abundante. A partir desta data, que Davi subiu a eira, o seu reino cresceu muito. Muito. Deus dá a ele um filho chamado Salomão. Deus abençoou o seu filho. E houve muita riqueza no reino de Davi. Mas para isso foi necessário subir a eira. Diga, subir a eira. Nós temos que subir. Tem pessoas que não querem subir para falar com Deus. Você tem que sair dessa situação que você se encontra. De mágoa, de rancor, de ressentimentos. Você tem que dar um passo em direção a Deus. Você tem que buscar Deus agora.